Menininhas fofinhas, vestidos bonitos, cartas mágicas e relacionamentos um tanto preocupantes. Obviamente, eu só poderia estar falando de Cardcaptor Sakura. Quero dizer, obviamente pra muita gente, ainda mais se você é um dinossauro que viu isso quando passava na TV. Não adianta esconder. Quando isso passava, eu nem tinha nascido ainda. E olha que eu já tenho mais de 20 anos. Mas de qualquer jeito, fica aí que hoje eu vou compartilhar as minhas primeiras impressões do mangá. Que pra ser sincero, eu realmente não sabia nada sobre. Eu achava só que era um shoujo bonitinho, todo inocente. Que caso você seja uma pessoa normal e não saiba o que significa shoujo, primeiramente, meus parabéns, mas esse é o nome dado aos mangás feito para jovens garotas, que até então eu achava que era só uns mangazinhos bonitinhos, fofinhos, sobre amizade e amor e sei lá o que, mas meu amigo, coisas muito problemáticas foram lidas. Mas antes de chegarmos lá, deixa eu te introduzir nessa história que é um pouco complicada. Assim, se fosse para definir em poucas palavras o que é esse mangá, é ali um Pokémon que ao invés de promover uma rinha de galos, ele vai ali mais pro lado místico, vai para um lado de tirar tarô, lemão, já que aqui ao invés de um Pikachu, a gente tem cartas Clow, cartas mágicas que foram criadas por um mago de mesmo nome, cada uma contendo um poder específico. São extremamente poderosas e quando libertas, elas acabam espalhando a maldade pelo mundo. Mesmo que eu não saiba o que exatamente significa essa maldade, eu não faço a menor ideia do porquê alguém criaria um negócio desses. Tanto que agora a única funcionalidade delas é ficar presas dentro de um livro. Livro esse que é guardado por um guardião chamado Kerberos, ou Quero para os íntimos. Então a responsabilidade de impedir que todas as cartas fujam e espalhem o caos no mundo cai unicamente nesse bichinho, até que ele resolve tirar uma soneca de 30 anos e as cartas simplesmente somem, e ele nem se dá conta. E aí vocês pensam, bah, e agora? O que ele pode fazer? E aí que ele toma a segunda melhor decisão da vida dele, que só não é melhor do que aquela decisão de puxar um ronco de 30 anos. Ele decide encarregar uma garotinha de 10 anos de capturar todas essas cartas mágicas. E é aí que entra a Sakura. Se você viu o anime, provavelmente você se lembra disso acontecer um pouquinho diferente, já que lá é a Sakura que é responsável por soltar as cartas. Mas aqui no mangá não. Ela já encontrou o livro totalmente vazio. A Sakura só acaba acordando o Quero. E o desgraçadinho só empurrou a responsabilidade para a primeira pessoa que ele viu. E o melhor é que a Sakura nem mesmo aceita essa função. Só que aí, o mini infeliz simplesmente manda um: ah, então segura esse negócio e repete essas palavras. E daí pronto, tá feito. A Sakura, querendo ou não, vira a mais nova Cardcaptor. Mas que bichinho filho da puta. Mas pelo menos pra Sakura, nas missões de captura dela, ela nunca está realmente sozinha. Já que além do Quero, que não serve pra porra nenhuma, a Tomoyo, a melhor amiga dela, também sempre acompanha. Assim, ela ajuda em alguma coisa? Não, mas ela é mega rica, adora fazer vestidos novos pra Sakura e por algum motivo sempre filma as lutas dela. Com que finalidade ela filma isso, eu não sei. Mas do jeito que ela gosta da Sakura, é capaz de ter um altar na casa dela com todas essas filmagens. E é sério, ela realmente gosta muito da Sakura. Ela baba tanto o ovo dela que até deixa a Sakura constrangida às vezes. É tipo, poxa, Sakura, eu gosto tanto de você. Ah, que nada. Para. Não, sério, Sakura, você é muito incrível, você é muito maravilhosa. Para, você também é maravilhosa. Não, Sakura, você não tá entendendo. Eu te amo. Eu quero vestir a sua pele. Acho que exagerei um pouquinho, né? Mas é por aí mesmo. E além de poderes diferentes, cada carta também tem uma personalidade própria. Ou seja, ela pode ser tanto de boa e só se entregar, quanto uma desgraçada que vai infernizar a vida de todo mundo, tentar matar pessoas e forçar a Sakura a meter porrada nela. A primeira dessas cartas que realmente dá algum problema vai aparecer no terceiro capítulo do mangá. Nossa, Leonard, você tá pulando direto pro terceiro capítulo do mangá? Geralmente você narra tintim por tintim. Quer tintim por tintim? Então vai lá e lê você. Aqui eu só boto o que eu quero. E também porque não acontece muita coisa legal assim nesses dois primeiros capítulos. É mais introdução e tudo mais. Eu vou abordando aos poucos, né? Conforme o vídeo vai passando. Como de praxe, o capítulo começa com Sakura e suas amigas muito felizes. E assim, talvez eu só seja amargurado, mas elas são tão felizes que às vezes me dá raiva, me incomoda. Mas a Sakura está feliz hoje por conta de que é dia de natação na escola. Piscina na escola, né? Eu acho que eu entendo agora porque elas são tão felizes. Mas a felicidade da Sakura logo acaba quando uma das amigas dela diz que alguma coisa anda puxando o pé dos alunos na piscina. E a Sakura, como uma pessoa que sai madrugada fora, combatendo cartas Clow mega poderosas, morre de medo disso. Até porque, né? Cartas Clow, ok. Agora,
Fantasma? Nada ok. Mas dito e feito, durante a aula de natação, uma das amigas da Sakura acaba sendo puxada pro fundo da piscina. A Sakura se prontifica para ajudar a amiga, porém, as duas acabam quase morrendo afogadas juntas. Elas são salvas apenas pela Tomoyo, porque não tem uma única unidade de professor no recinto. Aliás, eu já tenho notado que é muito isso. Todo mangá que se passa numa escola nunca tem professor. Parece que qualquer merdinha que dá, os primeiros a cair fora são os professores. Aí depois que a gente tira o salário deles para dar para algum jogador de futebol, eles reclamam. Os jogadores, esses sim, se importam com as nossas crianças. E olha só, depois desse quase afogamento, a Sakura se dá conta de que aquilo na realidade é uma carta Clow. Como ela faz isso, é porque ela não ficou com medo. Assim, né? Medo de se afogar, foda-se. Mas se fosse um fantasma, aí sim, tremia nas bases. O Quero diz que se esse for o caso, pela maneira como a carta agiu, essa deve se tratar da carta Água. E o Quero, como um bom amigo que ele é, pra motivar a Sakura, diz que ela não tem chances alguma contra essa carta. De que ela é muito fraca e inútil no momento. E que pela tamanha incompetência dela, é melhor ela desistir. E com as palavras de afirmação do Quero, ela realmente quase desiste de tentar ir atrás dessa carta. Isso se não fosse a maneira totalmente egoísta da Sakura agir, já que se ela não se livrar dessa carta, ela não pode mais nadar na piscina. E é com a ajuda de mais um personagem recorrente desse mangá que ela tem ideia de como enfrentar a carta. E aqui eu tô falando do Yukito, um amigo do irmão mais velho da Sakura, que é o Toya, que também é um personagem recorrente, tá ali sempre pra azucrinhar a vida da Sakura, apesar de também ser bem protetor. E na maioria das vezes, se o Toya não tá trabalhando, ele tá com o Yukito. E a Sakura acaba ali sempre rodeando os dois, até porque ela tem uma grande queda pelo Yukito, que apesar, assim, dos dois mais velhos terem 16 e a Sakura ter 10 anos, ok, né, é uma paixonite de criança, acaba sendo uma coisa bem comum de se acontecer. Acho que toda garota, quando mais nova, já teve a fase de ficar com uma quedinha pelo Rodrigo Faro. Agora, o que não é comum é o Rodrigo Faro te encontrar na rua, sozinha, e te chamar pra sair, pra vocês tomarem sorvete. O que uma pessoa dessa idade quer tomar sorvetinho com uma criança de 10 anos? Alô? Felca? Mas ao menos, como eu tava falando antes, esse convite do Yukito serve pra Sakura pensar numa maneira de derrotar a carta Clow. E a ideia dela é o seguinte, ela vai invadir a escola de noite, junto do Quero e da Tomoyo, vai provocar a carta na piscina, fazendo perseguir ela até o refeitório, onde a Sakura vai prender a carta dentro do refrigerador, fazendo a carta água congelar. Ela ainda dá um mérito da captura por Yukito, pela ideia do sorvete. E antes de irmos para o próximo capítulo, eu queria comentar um negócio que tem em todos os capítulos, que são essas fichas de personagem, que tem vários tipos de informações, algumas um tanto incomum, tipo, tem nome completo do personagem, a cor favorita, dia de nascimento, o tipo sanguíneo, e pra quem se perguntou, não tem horário em que a casa da amiga rica da Sakura fica vazia. E tem também o que cada personagem mais quer ganhar no momento, o que foi uma surpresa pra mim, porque eu achei que o da Sakura ia ser alguma coisa do tipo, sei lá, paz mundial, impedir a destruição do mundo, capturar todas as cartas Clow, mas na realidade ela só quer uma mochila nova. Esse que é o maior desejo dela no momento. Muito altruísta, que pior que isso é só o do Yukito, que é uma marmiteira nova. Então vamos ao próximo capítulo, onde de novo Sakura começa apavorada, pois dessa vez ela escuta uma história sobre uma aparição fantasmagórica no lago. E realmente ela pode enfrentar qualquer coisa, portanto que no fim se transforma numa carta. E para infelicidade da Sakura, ela inevitavelmente precisa passar por esse lago para ir para casa. Mas ela, cagona do jeito que é, convida as amigas pra ir junto. Quando elas chegam perto do lago, o fantasma aparece e bota as pirralha tudo pra correr. As garotas conversando entre si, percebem que o fantasma assumiu uma forma diferente para cada uma. Para Sakura, se parecia com uma mulher, e para Tomoyo, se parecia com um pinguim. Quando Sakura chega em casa, o Quero diz não saber de nenhuma carta que faça algo parecido, de novo se provando um ótimo guardião das cartas. Porém, uma coisa que acaba chamando muita atenção da Sakura é uma foto da mãe dela. Inclusive, eu não tinha apresentado o resto da família da Sakura até agora, né? Acho que é um bom momento pra isso. Bem, a mãe da Sakura morreu quando ela tinha apenas 3 anos e ela começou a trabalhar desde cedo como modelo. Por isso tem tantas fotos dela pela casa. Tem tantas que o pai da Sakura, inclusive, faz questão de trocar elas todos os dias. E agora já o pai da Sakura, esse irresponsável que não escuta a filha falando todo dia sozinha no quarto e nem percebe que ela foge toda noite pra caçar carta, é um professor e conheceu a mãe da Sakura quando ela tinha apenas 16 anos. E tipo, até então, sem problema algum, né? Até você ler a linha de baixo e ele conheceu ela quando ele tinha
25. Puta merda. E eu ainda tô falando errado, porque aqui tá falando que eles se casaram com essas idades. Porra, só falta falar que ele era professor dela. Tipo, 16 pode não ser tão nova assim, mas mesmo assim, é 9 anos de diferença. E ela ainda morreu cedo. Certeza que o irmão da Sakura foi uma gravidez na adolescência. Acho que é coisa de família, eles gostarem de gente mais velha. Aliás, eu não sei se vocês perceberam, mas o Yukita é meio parecido com o pai dela, né? E meio suspeito isso. Talvez Freud explique. Mas falando em gostar, a Sakura recebe um fax. Isso mesmo, um fax. Eu, sinceramente, nem sei como um fax funciona. Tipo, eu sei o que é, mas como é que se manda um fax? O que, tipo, qual a finalidade? Por que não só um e-mail? Mas esse fax vem da Tomoyo e ela está convidando a Sakura para ir num festival no parque. As duas vão, para infelicidade da Sakura. O Toya, o irmão dela, acaba indo junto para cuidar das duas. Porém, ao menos para ela, o Yukita também vai junto. Eu já falei, né? Esses dois só andam junto. Inclusive, olhando agora esses quadros, tipo, eu não sei se eu tô vendo coisas, mas esses dois aí estão com um cheirinho de melhores amigos, sabe? Bem, mas o festival tá rolando, mil maravilhas, tudo perfeito, até que crianças começam a correr desesperadas vindo da direção do lago. A Sakura, em um ato inusitado de heroísmo, vai até o lago para enfrentar o fantasma, na esperança de na verdade ser uma carta Clow. Legal que o irmão da Sakura foi só para cuidar dela e na primeira chance a guria já saiu da vista dele. A Sakura mergulha no lago, criando uma bolha com a carta de água, e quando ela se encontra com o fantasma, ele na realidade é a mãe da Sakura. A Sakura então tenta abraçar o fantasma da mãe dela, o que acaba estourando a bolha e fazendo a Sakura se afogar. Porém, o Yukita chega para salvar o dia. E eba, ele salvou ela. Que legal. Eita porra, irmão. Que é isso? Por que tu levou ela pra tua casa? Sozinha? Cadê o irmão dela? Tipo, vocês não estavam juntos há uns segundos atrás? Inclusive, quando a Sakura acorda na casa dele, ele nem mesmo avisou ainda o irmão dela. Quando o irmão da Sakura chega pra buscar ela já tá dormindo. Ele conversa com o Yukita sobre o que aconteceu. E o irmão da Sakura diz que ambos, desde pequenos, são meio sensitivos. Inclusive, ele vivia apavorando ela com histórias de fantasma todos os dias. Até que ela realmente ficou traumatizada. E pra melhorar, o Yukita ainda reage tipo, entendi. Bem, com as palavras do Yukito pra Sakura, de que se aquele lá realmente fosse o fantasma da mãe dela, não iria querer fazer algo que prejudicasse a vida da Sakura, mas a informação de que cada pessoa acaba vendo uma forma diferente do fantasma, eles acreditam que aquilo realmente seja uma carta Clow. E lá vão o trio do furdunço de novo atrás da carta Clow. Meu Deus, alguém tem que botar uma coleira, tem que prender essa criança em casa. Sakura repete a estratégia, quase se afoga de novo, mas dessa vez, realmente acreditando que não é a mãe dela, ela consegue ver a forma original do fantasma, que na realidade é a carta da ilusão. Que assim, tá meio evidente o que essa carta faz, né? Eu não vou nem explicar. E a mãe da Sakura ainda realmente aparece no final desse capítulo. O irmão da Sakura, o Toya, vê ela como um fantasma protegendo a Sakura. Essa família aí é meio doidinha. Esse cara deveria buscar um psiquiatra. Próximo capítulo, onde dessa vez está rolando um festival de esportes na escola. É basicamente um interclasse um pouquinho melhorado, tanto que até os pais participam. No caso, o pai da Sakura tá atrasado, mas acaba que isso não é nenhum drama, nem nada. Até porque nesse mangá todo mundo é muito feliz, muito alegre o tempo todo. Que é justo, né? Tipo, é um mangá feito pra criar. Quero dizer, é um mangá feito para todas as idades, né? A minha idade, inclusive. Não é estranho eu estar querendo ler isso aqui, né? E nesse capítulo também é a primeira vez que a gente vai ver a mãe da Tomoyo, a mulher que banca tudo. Aliás, o pai da Tomoyo não. A Sakura até diz que não sabe nada sobre o pai da Tomoyo, mas se resume a só isso mesmo, né? Nunca ouvi falar do pai dela, ela também não fala nada. Suspeito. Mas sei lá, né? Não me importa. Mas onde está o real drama desse capítulo? Bem, acontece que quando o pai da Sakura chega, a mãe da Tomoyo reconhece ele como professor Kinomoto. E ela, por algum motivo, tem muita raiva dele. E não, infelizmente, ela não conhece ele da faculdade que ele trabalha agora. Infelizmente. Então, acontece que a mãe da Tomoyo era, na realidade, prima da mãe da Sakura. E ela guarda rancor do pai da Sakura. Pois sim, ele era professor das duas. Puta que pariu. É isso aí. Um professor 9 anos mais velho se casando com uma aluna. E vai saber quanto tempo eles esperaram pra se casar, né? E aliás, isso até me deixa um pouco desconfiado agora, porque esse cara vive trabalhando. Será que ele realmente tá trabalhando?
Ele não tá tendo caso com outra aluna menor de idade dele, não. Tá certa a mãe da Tomoyo pela indignação. Ainda mais porque a mãe da Sakura era de uma família bem rica. Só que como eles não aprovavam o casamento deles, ela acabou tendo que começar a trabalhar bem cedo. Até porque, né, com salário de professor não tem muito o que fazer. E as notícias bombásticas desse capítulo não acabam aqui não. Mas antes disso, vocês devem estar se perguntando: tá, e a carta Chloe? Bem, se vocês repararam, estavam aparecendo cada vez mais pétalas nos quadros. E é isso aí, é a carta Chloe das flores. E ela surpreendentemente consegue ser perigosa, porque ela acaba quase afogando todo mundo em um mar de pétalas. Bem, a Sakura consegue derrotar ela sem muita dificuldade, né? Até porque é a carta das flores. Nem sei qual vai ser a utilidade dela depois. Mas a Tomoyo e a Sakura veem os pais deles tendo mais de uma discussão. E é aí que elas se dão conta do parentesco delas, já que elas são primas de segundo grau. Só que aparentemente a mãe dela era bem próxima da mãe da Tomoyo. Eram quase que irmãs. Mas não acaba aí não, pois elas ficam um tanto comovidas por conta das mães das duas terem sido, além de primas, ótimas amigas. Elas se gostavam muito. E a Tomoyo, inclusive, diz que também gosta muito da Sakura, o que a Sakura retribui. Mas a Tomoyo diz que o gostar dela é diferente do gostar da Sakura. Porém, a Sakura não entende. Mas o que é isso? Isso é incesto? Maluco, eu não tô aguentando isso aqui, não. Eu até ia continuar a história, porque de repente aparece um emo, que também é um Card Captor, e também vai gostar do Yukito. Porém, não tem como, porque no próximo capítulo, uma das amigas da Sakura, a Rika, ela começa a gostar de alguém em segredo. E a gente não sabe quem é, apenas que é alguém mais velho. Só que, assim, o mangá fica fazendo umas insinuações bem estranhas com o professor delas. Tipo, não, eles não estão fazendo isso. Eles não podem, eles não são capazes de fazer uma coisa dessa. Mas sim, e o pior de tudo, é recíproco. Tanto que no final do capítulo, o professor da Sakura pede a Rika em casamento. Lembrando, elas são colegas de classe, elas têm 10 anos. Não, sério, não dá. Pra mim, não dá. Eu vou ficando por aqui. Vão assistir o anime. O anime, pelo menos, não tem essas coisas. Tchau.